E aí, como é que você tá? Seja bem-vindo. Eu sou o Egon, esse é o canal Gearhead. Esse aqui é o Sushi, cara. Vocês viram aí no último vídeo que eu fiz bastante manutenção nele, tá? Eu fiz o ajuste que eu tinha falado. E o carro se comportou muito bem por 2 semanas e aí ele voltou a ficar maluco. Então, vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou fazer agora. Eu vou trocar alguns sensores, tá? Então, ó, sensor de temperatura do ar. Mazda 626, 1.8, 2.0 de 91 até o final, tá? Iguaçu é uma marca confiável, produto nacional, tá? Já instalei em alguns carros, o Astra tem alguns, o Monza tem alguns, os carros que eu já tive antes tem alguns, então, tá. Como vocês podem ver, eu tô aqui no meio da rua, mas cara, eu tô com uma dificuldade enorme de manter o carro em marcha lenta. E esse cara aqui pode ser um dos culpados. Eu fui fazer uma tentativa de conectar o scanner ali na porta OBD1, tá? Tem como eu fazer um jumper, usar os fios para ligar nas saídas da porta OBD1, na entrada do meu scanner OBD2. E nisso eu queimei 2 scanners meus, porque tem algo errado aqui, tá? Tem alguma coisa eletrônica que eu ainda não encontrei, que está em curto. E isso está me causando vários problemas. Só que assim, deixa eu tentar ligar o carro agora, porque faz um tempo já que o carro está parado aqui. Vamos ver se ele vai ligar normal. Olha, essa oscilação aqui, ela pode ser causada por esse cara aqui. Se ele estiver lendo a temperatura do ar errada, ele vai fazer a mistura de combustível errada, tá? O carro, a ECU do carro precisa saber a quantidade de ar que está entrando, a temperatura desse ar, para ela fazer a mistura da relação de quantidade de combustível, e aí depois ela faz a leitura com a sonda lambda para ver se a mistura que ela leu deu certo. Aí se a sonda lambda está lendo, por exemplo, se o sensor está lendo aqui, olha, o ar está entrando com 40 graus, então injeta lá X grama de combustível a tantos pulsos por segundo, tá? Aí o carro vai fazer isso. E a sonda lambda que tem lá no escapamento vai ver se ele fez certo ou não. Então, se esse cara falar, viu, injeta 2, a sonda chegar e falar, viu, por que você injetou 5 dele? Não, mas eu mandei injetar 2. E daí ela fica lendo, deu 5. Então, eu tô numa confusão relacionada a alguma coisa da injeção de combustível. A minha marcha lenta, ela agora tá maluca. Ela não tá como estava, ela tá com um novo problema, tá? E problema eletrônico em carro antigo é uma dor de cabeça lascada, cara. Quando é um Monza, a gente chega, arranca toda a fiação e coloca fio novo. Esse cara aqui eu não posso, cara. Eu tenho central eletrônica nele, ele é um carro bem mais inteligente. Então eu tenho que encontrar aonde está a origem desse problema. Então agora no meio da rua eu vou ali no capô, tirar o sensor e colocar um sensor novo. Para os nerds de plantão, isso aqui é um termistor, tá? Esse negocinho de pontinha preta aí, ele muda a característica eletrônica dele ali, tá? Ele é feito por alguns metais, esses metais mudam a resistência, eu acho que é a resistência nesse caso aqui, para um número X ou Y. Então, baseado na variação de resistência que esse cara aqui tem, ele sabe, beleza, para essa resistência tem essa temperatura, ele tem uma tabela, tá? A central do carro tem uma tabela que diz, para resistência 1 a temperatura é tal, para resistência 2 é tal. Então vamos pegar esse cara novinho e colocar lá. Então olha, o sensor antigo que tinha aqui, ele é diferente, tá? Mas ele também tem um termistor aqui na ponta. Só que tem um detalhe. Vamos supor que esse sensor aqui não tem defeito, mas a resistência mínima e máxima dele está errada. Então a leitura inteira da tabela de temperatura vai estar errada. Então ele pode estar, olha, tem 20 graus aqui.
E aí o carro na tabela lá, ah, você tem 37, então beleza. E aí ele tá lendo certo, mas ele não comunica com o carro, tá? Então é muito importante que as peças sejam pares, tá? Assim como eu vou substituir o sensor da temperatura. Se o sensor da temperatura tiver com a leitura errada, eu estou trabalhando com o carro ou muito frio ou muito quente. Vamos ligar ele aqui para ver o que acontece. Start recording video. Connect the in-car charger cable. Start recording video. Bom, agora eu vou andar com o carro para ver se mudou alguma coisa, porque na lenta aqui parece que mudou, porque agora ele está oscilando menos. Mas pode ser coisa da minha cabeça, assim como já foi em vários outros vídeos. Quando compra um carro antigo, a gente tem uma expectativa bem alta em cima do carro, tá? E às vezes isso não é muito benéfico, tá? Aqui vocês sabem, eu contei desde o começo, cara. Eu não sei se algum dos vídeos daqui do canal eu contei, mas eu contei nos vídeos do canal do Leonardo e nos vídeos do Rafael, tá? Eu paguei R$5.300 nesse carro. E aí eu gastei com peças e a mão de obra é minha mesmo, tá? Então tem aquela coisa. Comprei o carro bem barato, cara, é muito barato. Ó, inclusive agora ele tá estável a lenta enquanto eu tô falando com vocês, e ele não tava fazendo isso. Aí você tem que ter aquela coisa, cara, que eu tô usando esse carro no dia a dia e isso é uma coisa que eu não recomendo que você faça, tá? Porque assim, esses carrinhos antigos, eles precisam estar muito em dia para você usar no dia a dia, senão você passa muita canseira com eles, tá? Aqui eu acho que eu resolvi o problema agora. Mas o carro tava morrendo andando, o carro tava com dificuldade para arrancar. E aí, assim, se ele estiver errando a quantia de combustível, é complicado, cara. É diferente do problema que a gente resolveu ali da lenta. Então, às vezes tem vários probleminhas que acontecem aí que a gente não sabe como proceder, cara. Porque eu tenho o manual de serviço do carro lá, vocês viram e tal, mas eu não tenho o manual das gambiarras que aconteceram com ele. E aí descobri o que a pessoa que fez lá, por exemplo, esse carro é 98. E vamos supor que alguém fez uma gambiarra em 2005. Cara, eu tava na escola, eu nem sei o que faziam na época. E aí, sabe, a gente tem que descobrir o que a pessoa que mexeu no carro fez com o carro. E esse descobrir o defeito colocado, cara, é uma dor de cabeça, cara, que vocês não fazem ideia. Ó, faz uma semana que eu não tenho isso no carro, tá? A lenta tá parada. Mas tem um detalhe, né? O carro tá frio. Então tem que esperar ele esquentar agora. Todas as vezes que eu fiz o vídeo aqui, a gente resolveu o problema, tá? O vídeo sempre termina com o problema resolvido. Só que aí, quando o motor aquece, ele surge uma segunda parte do problema. E é o que tem acontecido. Então, a gente tem um problema com o motor quente aqui, tá? O problema não é mais relacionado à entrada de ar, tá? Os problemas com a entrada de ar estão resolvidos. Ele não tem mais essa característica. Agora ele tem uma característica de ele tá com alguma coisa errada na mistura. Então vamos resolver, tá? Troquei esse sensor, tive um resultado positivo já, tá? Vocês acompanharam ele meio ao vivo aqui, assim, o tempo que tá rolando o vídeo é o tempo que o carro tá ligado. Deixa eu mudar de novo. E ó, ele tá ligado aí, sei lá, tem talvez 5 minutos e ele tá quieto, ó. A temperatura já começou a subir e ele continua quieto. O ar-condicionado não tá ligado, mas eu tô testando, tá? Então tomara que esse sensor aqui, tá? Desse código 2020913, que é o desse carro, ó, ele é do Escort, do Ford Explorer e do Mazda 626. Então, peça do carro sempre vai funcionar melhor no carro, tá certo? Agora eu vou esperar porque eu também vou trocar o sensor da temperatura da água, mas ele não chegou ainda. Então o vídeo continua com o sensor da água. Ó, na primeira andada já deu para ver que o problema continua. Então, esse sensor, mesmo que ele era um problema, ele não é o problema. Complicado quando a gente fica sem saída, né? Então eu vou fazer assim, eu vou fazer um teste básico, tá? Como que vai mudar a sensação de temperatura deles vai ser dita pela variação da resistência, tá? Então vou deixar os dois aqui, temperatura ambiente, hoje está um dia frio, deixa eu ver aqui quando tá, ó, tá 18 graus. Então eu vou deixar eles aqui, ó, são 6h42,
Vou deixar eles paradinhos aqui por uma meia hora tomando um ar, tá? E nesse tempo eu vou conferir a calibragem daquele sensor de TPS igual a gente fez no vídeo anterior, tá? Então eu não vou mostrar porque o vídeo vai acabar ficando muito longo. Porque assim, eu tô ficando sem escolhas sobre o que fazer, tá? E eu não queria ter que pagar uma oficina para me emprestar um scanner, para emprestar não, né? Não queria pagar uma oficina para me prestar um serviço de passar o scanner nesse tipo de diagnóstico aqui, de porta de diagnóstico, para me dizer, olha, X coisa, tá? Porque assim, serviço é serviço, né, cara? Então a gente tem os amigos que tem oficina aí, mas eles trabalham com isso. E um scanner barato custa aí seus 4 mil reais pelo menos. Então, amigo, trabalho, acho que é o certo, tá? Vou desmontar aqui, recalibrar não, né? Conferir a calibragem ali para ver se ele tá dando o mesmo quantidade de volts, ou então colocar em 4,6, vamos ver. E aí vou aproveitar e já vou checar essa conexão aqui do motor de passo, tá? Eu comprei um chicotinho, vou mostrar para vocês. Ó, daí não vai ficar essa salada ali, esse troço horrível. Eu vou aproveitar também, e eu tô com um problema aqui na conexão de combustível. Hora vaza, hora não vaza. Isso, combustível é grave, cara. Eu tentei comprar alguns conector rápido ali, desses padrão, sabe? O conector que geralmente tem nos carros. E aqui é uma medida diferente. O de 8 milímetros fica pequeno, o de 9 milímetros fica grande. Então deve ser uma medida em polegada. E aí medida polegada, Brasil não vende. Então vamos, ao invés disso, colocar umas abraçadeirinhas com uma qualidade melhor, tá? Ó, elas abraçam de um jeito diferente e eu acho que vai me dar mais firmeza ali. Então essencialmente é isso aí que eu vou fazer agora, tá? Vou trocar esse chicote, aquele chicote ali. Vamos colocar o terminalzinho. Vou aproveitar e já vou trocar esse chicote aqui também e vou colocar o terminalzinho, porque olha a espessura desse fio. Olha a espessura desse fio. E isso muda a resistência, tá? E o que é a leitura que o sensor de temperatura faz? Resistência. Então a leitura fica errada por conta de ter fios da espessura errada, tá? O fio da espessura errada tem uma resistência maior. Maior ou menor, né? Depende do tipo do fio. Mas chega de conversa. Vou fazer tudo isso e daí, depois das 7 horas da noite, a gente mede ali para ver como ficou. Tá, então tem mais uma coisa para arrumar. Para vocês verem, o que eu tava falando antes ali não era bem planejado. Mas essencialmente é o meu problema, tá? É achar o que foi feito por outras pessoas aqui e consertar, porque talvez está errado. Então isso aqui pode estar gerando algum mau contato. Eu vou ter que refazer essa conexão aqui para garantir que ele vai ter a leitura correta. Inclusive, são 4. Tá bom. Então eu vou considerar que esse cara aqui tá com os fios na posição certa e vou refazer essa conexão, porque é o que dá para fazer, tá? Vou checar como é que tá a voltagem ali no conector do meio. Vamos recalibrar esse negócio para fazer ele ficar direito. Vamos refazer isso aqui, tá? Que deixa eu soltar já. É complicado, né, cara? Bem complicado, porque olha a espessura, olha a espessura. Então é aquela coisa. Não esqueça que o dono do carro que está comprando pode ter uma boa intenção, mas às vezes a oficina que ele leva não é competente o suficiente. Vamos lá, vamos tentar resolver. Daqui a pouco dá certo. Tô mexendo aqui com o plug do MAF, tá? Desmontei ele aqui, ó, podem ver, ele já tinha um dano ali, tá até oxidado. Então, o que que oxidação quer dizer? Vocês lembram? Isso quer dizer que tá com uma conexão ruim. Ele tá com o plugin amassado, então eu vou desamassar completamente esse plugin aqui,
para devolver ele ali no lugar e tentar fazer ele ter uma boa conexão. Vou limpar essas conexões aqui também para deixar certinho. Ele não tem a borrachinha de trás aqui, tá? Tá vendo? Tem uma borrachinha. Esse aqui não tem. Eu não soltei essa solda aqui porque meu estanho acabou. Então eu só montei o conector dali e o dali. E é isso aí. Ó, também arrumei a conexão de combustível. E agora tá faltando arrumar esse cara aqui. E nisso são 1 hora depois. Vai dar tempo de testar em temperatura ambiente bem tranquilo ali. Então só para mostrar aí que ele também tinha um problema no MAF que pode ser o culpado. Ó, aproveitei, passei um limpa contato. Levantei as abinhas ali, ó. Tá vendo que tá danificado ele. E aqui eu vou passar uma fita isolante para proteger aqui o contorno. E ó, ele tá protegido com termorretrátil ali. Então vai ficar bem isolado. Tomara que isso aqui também tenha sido um problema. Eu já calibrei aqui de novo, tá? Deixei com 4.6 volts. E tomara que dê certo. Tomara que essas coisinhas pequenas aí resolvam o problemão. E tomara que eu não precise da peça nova, que a peça antiga esteja boa. Mas é só testando, tá? Vamos remontar aqui. Aí vamos testar aquele cara lá. Então olha lá, tudo montadinho ali. Vamos testar esse cara aqui. Para testar a gente vai colocar em resistência, tá? Vou acender a luz aqui. E aí eu tenho que encostar as duas pontas de prova nos dois terminóizinhos que tem ali. Então, vamos ver se eu consigo fazer isso e filmar ao mesmo tempo. Então vocês vão ter que confiar em mim, que eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Olha, o antigo 37, tá subindo a temperatura porque eu tô segurando ele com a mão, então eu tô trapaceando ali. Então vocês viram, o antigo deu 37 e tava subindo para 38. Vou ligar o novo. 34, 35 e subindo também conforme eu tô segurando aqui, ó. Agora ele deu mau contato. Então vocês sabem o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que a minha peça velha não tem problema. A peça nova tá dando 1 kΩ, cara. 1 kΩ é muito pouco. Então ele tá dando isso ainda só porque eu não segurei testando. Se eu tivesse pensado em testar antes de montar os terminais ali era mais fácil. Mas então essa peça nova é desnecessária e a peça velha tá funcionando, tá dando conta do recado. Então vamos devolver a peça velha. E às vezes acontece. Vamos devolver a peça velha no carro, no caso, né? E vamos devolver a peça nova porque ela é desnecessária. E agora a gente vai ter ainda a parte do sensor de água, né, cara? Vamos ver. Agora vou ter que esperar ele chegar. Vou remontar esse cara aqui e ligar o carro para ver o que acontece. Porque como eu troquei esses chicotes, talvez alguma coisa tenha melhorado, né? E também tem aquela questão do MAF ali. Vamos ver. Vou ligar o carro. Beleza. Vamos ver qual que é a ideia então. Isso aí é a correia de acessórios, tá? Hora patina, hora não patina. E aí a gente volta daquela velha conversa, né? O carro tá frio. Mas a resposta tá normal de novo. Vou desligar o rádio aqui para não dar problema. Vamos ligar o ar-condicionado. Tremeu um pouco, mas corrigiu. Então, mais uma vez a esperança renasce, né? Esperamos que esses consertinhos bobo aí façam o carro funcionar direito. É muito chato isso, cara, porque a gente acaba ficando descreditado. Então, beleza. Então agora vamos esperar chegar o sensor de água, tá? A hora que ele chegar, a gente troca. Primeiro eu vou comparar, tá? Antes de eu instalar, eu vou perder um tanto da água que tem aqui, mas eu tenho água desmineralizada, tem uma que tá aqui do lado até. E aí, vamos testar. Tomara que funcione. Ar-condicionado ligado. Ah, não. Compressor desligado, né? Agora compressor ligado. 500 e pouco, 600 RPM. Subiu para 1000 e voltou.
Eu inverti os fios daqui do motor de passo. Vamos ver o que vai acontecer. Agora ele faz um barulho quando acelera, ó. Ele tem um som que tá fazendo ali, que ele não estava fazendo antes. Mas ele tá estabilizando melhor. Eu acho que ele estava ligado ao contrário. Enfim, cara, esse é o problema de pegar as coisas mexidas, tá? Ó. Só que ainda tá baixo, ó. Ainda tá baixo a lenta com o ar ligado. O complicado é que se eu subir daí com o ar desligado ela fica muito alta. Eu acho que eu vou deixar assim mesmo, porque assim é melhor. Beleza. Vou pegar o próximo sensor e continuar. Eu vou testar o carro antes de chegar ao sensor também, né? Porque talvez o problema não é o sensor. Então, olha, como esse vídeo está num formato diferente, tá? Que a gente tá caminhando para finalizar o carro, a parte mecânica, e o que tá pegando é isso aí. Então, esse vídeo vai ser inteiro feito de um formato diferente. Inclusive, eu quero que você me diga se você gostou desse jeito ou não. Porque assim, vai ser um dia a dia com o Mazda, tá? E resolvendo o problema. Hoje eu rodei uma boa quantia de quilômetros aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó, tá em 939 o parcial, né? Não sei, não lembro quanto tava, mas hoje eu rodei bons quilômetros já. E o comportamento dele tá melhor, depois de ter feito a troca dos cabos ali e o reajuste do motor de passo ali, ou do TPS. E assim, ele tava 0,1 volt de diferença. Se eu não me engano, ele tava em 4,7 e eu coloquei em 4,6. É algo assim, sabe? E esse 0,1 volt, não sei se faria tamanha diferença. Eu acho que o que fez mais diferença foi que agora eu estou ouvindo o motor de passo funcionando, tá? Dependendo do momento de aceleração, eu escuto o ar, eu escuto um barulho tipo uma flauta, assim, por conta daquela junção que tem ali entre os furinhos do motor de passo e aquela carcaça dele, tá? Porque tem uma conexão plástica ali e aí, assim, esse barulho lembra uma flauta. Tá? Então, aquele lugar ali não fazia barulho. Isso quer dizer que o meu motor de passo não estava funcionando. Agora ele está funcionando. Talvez ele estava ligado invertido. E isso estava me gerando todo aquele problema. Então, pode ser esse uma das questões, tá? A segunda questão é que eu tô com o sensor de temperatura de ar do próprio carro e eu vou devolver o sensor novo, tá? E agora, hoje vai chegar o sensor de temperatura da água, tá? Ontem eu vi que o sensor do painel ele fica no cabeçote, assim como é o do Monza. Em outro momento ali eu mostro para vocês. E aí o outro sensor, que é o sensor mais espertinho ali, que eu troquei o chicote, ele comanda radiador e ele informa a central, tá? Então são dois sensores de temperatura da água que tem aqui. E não esqueçam que não é água, é líquido de arrefecimento. E também vai chegar agora, já recebi o aviso aqui que vai chegar o coxim do câmbio. Então nesse vídeo a gente vai terminar ele com essa questão da água resolvida, a questão do câmbio resolvida, tá, do coxim. E eu encomendei ontem o sensor o MAF, tá? MAP lê pressão e MAF lê ar, tá? Lê velocidade do ar. Esse sensor aqui desligado não fez diferença nenhuma e ligado não fez diferença nenhuma. Então vocês sabem o que isso quer dizer, né? Quando você desliga um sensor e o carro fica exatamente como estava e anda igual, quer dizer que esse sensor não está funcionando. Eu só encontrei ele em um distribuidor lá da China e ele é fora de linha em todas as empresas nacionais, tá? Não, Iguaçu não produz, MTE não produz. Aí se for procurar um usado, cara, um usado custa entre 300 e 500 reais e eu comprei novo lá da China por 200. Então esse vídeo hoje já é o segundo dia, né? Dia 27 de abril. E vamos ver quando ele termina, que ele vai terminar com o sensor novo. Tá um espelhão, né? Vocês já viram o vídeo do polimento? Se você não viu, clica aqui, ó, é o vídeo anterior. Esse vídeo que a gente tá gravando aqui provavelmente vai ser o último vídeo de resolver problema mecânico. Então, aí depois é só se acontecer algum imprevisto, tá? O que eu preciso resolver nesse momento é isso aqui, ó.
coxim central do câmbio com transmissão automática para todos os anos. Esse coxim aqui, ó, ele é feito de duas peças metálicas e elas são grudadas através desse elemento de borracha aqui, que é algum tipo especial de borracha, tá? Não é uma borracha qualquer. E ali o que tem aqui no carro, ele tá partido no meio. Então toda a vibração que vocês já viram várias vezes o quanto ele tá tremendo, tá? Entre os ajustes tinha um problema desse coxim aqui. Esse coxim tava semi rachado. E aí, como eu estou usando o carro direto, ele terminou de quebrar. Então agora esse coxim ali no carro são duas peças de metal com uma peça de borracha que às vezes se encosta. Então, por isso eu tenho que tirar o que está ali e colocar um novo. Esse aqui deve ser o coxim correto, tá? É aquela velha história, tem peças que a gente não tem a opção de escolha. Então, apesar disso, eu tinha duas opções, tá? Eu comprei a opção 1, porque essa opção aqui era mais em conta. E eu espero que ela se encaixe perfeitamente ali. Então, menos conversa e mais ação. Esse coxim fica aqui, ó. Tá vendo? Ele tá completamente separado, ele tá fora de nível. Esse coxim já foi embora. E aí vocês sabem o que esse coxim estragado faz? Faz isso ali, ó. Ele tá sanfonando aqui a minha homocinética e ela fica batendo. E assim, eu tinha comprado esse coxim antes dele terminar de quebrar, porque eu vi que ele tava rachado. E agora, toda vez que eu passo uma ondulação, ele dá uma batida aqui entre a homocinética e a junção da roda ali, sabe? E aí todo o sistema sofre. Então, vamos tirar ele dali. Eu vou descobrir quais chaves eu tenho que usar. Vou descobrir qual milagre eu tenho que fazer para entrar embaixo do carro aqui nessa posição ruim, em segurança. E vamos resolver. Olha aí, ó. Esse é o meu problemão, tá? Então eu vou sacar esses dois parafusos aqui primeiro, porque eles já não estão prendendo nada mesmo. E eu acho que isso aqui deveria ser nivelado. Então talvez eu tenha um problema para fazer o nivelamento aqui. Pode ser que eu tenha que colocar um macaco apoiado aqui para levantar um pouco essa estrutura. E aí eu conseguir mais espaço ali para poder fazer caber o coxim. Então eu vou testar aqui a chave para ver qual que é o tamanho, vou soltar e conto para vocês qual é o tamanho que foi. Que fique claro que eu não quebrei, tá? Ele estava quebrado. E ele estava quebrando no resto também. Aqui tem um problemão relacionado a ele, sabe? Além dele ser um coxim que fica tensionado, torcido meio que o tempo inteiro, ele fica do lado do escapamento e eu tô com um vazamento ali no retentor do câmbio, tá? Então um pouco do fluido de câmbio cai nele. Aí ele sofre com algum eventual vazamento que aconteça no motor, algum eventual vazamento que aconteça no câmbio e com o calor do escape o tempo inteiro. Então, esse aqui deu sua vida já. E é isso aí, ó, ele não tem marca nenhuma. Provavelmente ele já é um de reposição, né? Não tem como ele ter aguentado 200 mil quilômetros sendo o do carro. Essas porcas aqui não importa o tamanho, porque tinham 3 porcas ali, cada uma tinha um tamanho. Essas aqui são tamanho 17, são as que vão na porca do câmbio, na porca ali no parafuso que vai no câmbio, tá? O coxim novo, deixa eu pegar ele aqui. O coxim novo, eu espero que tenha o mesmo tamanho. Ele tem o mesmo formato inteiro. E ele já veio com as porcas, tá? Porca autoblocante, mesmo esquema das bieletas, tá? Esse anelzinho verde que tem aqui no meio, ele é uma trava, tá? Então isso impede que ele se solte. Esses dois parafusos do câmbio aqui, deixa eu mostrar a posição. Esses dois parafusos do câmbio, que eu espero que a câmera foque, que são nesse lugar aí, eles são... continuando, eles são extremamente apertados. É bem difícil de conseguir soltar eles, mas ou solta, né? Então agora eu vou fazer alguma manobra, que eu não sei qual é, para colocar esse cara ali no lugar e prender. Provavelmente eu vou ter que fazer algo desse tipo.
Eu não tenho como filmar uma coisa dessas. Vocês já viram, eu tô no chão aqui, o acesso é ruim. O lugar do coxinho aqui também é ruim. E talvez eu precise alavancar, ou talvez não, ó, porque ele é diagonal, ele não é reto, a parte de baixo aqui, ó. Então tá, então vamos montar ele para resolver mais um problema do Mazda. E aí vai ficar só o problema maior, que é o MAF, tá? O meu sensor MAF, que é o sensor que vê a quantidade de ar que o carro está admitindo para contar para a central eletrônica o que está acontecendo para a central eletrônica do carro funcionar. Vamos fazer uma revisão do que já aconteceu aqui, tá? Deixa eu abrir o capô. Pera aí. Então vamos revisar o que já foi feito aqui. Tinham todos os problemas de vácuo possível. As duas mangueiras de alimentação de combustível do carro estavam podres, tá? Essa solenoidezinha ali do canister, ela não bate mais. O filtro de ar era montado, vocês lembram? Foi testado o termômetro aqui de entrada da temperatura do ar. Foi refeito o chicote aqui do sensor de temperatura da água. Foi trocado vela, lembra? 3 velas estavam boas, uma vela estava ruim. Um dos amigos comentou lá sobre a situação das velas Bosch. E Bosch é uma marca extremamente falsificada, tá? Então você tem que cuidar de quem você vende. Eu comprei essas na distribuidora. Então, distribuidora, nome grande, não vai se queimar vendendo vela falsificada, tá? Então, fica a dica aí. Se você comprar uma vela muito barata, pode estar errado. O MAF eu já deixei desconectado, porque com ele, sem ele, não faz a menor diferença. Então, esta peça por inteiro, eu encomendei, vou receber, encomendei via AliExpress, um anúncio. Um anúncio, cara. eBay não tinha. Mercado Livre tinha alguns usados a R$500 e eu me recuso a pagar R$500 uma peça dessa usada, sendo que eu corro o risco dela estar com defeito. Então eu comprei uma peça de um fabricante de sensores lá do AliExpress que vai substituir aqui. Eu paguei R$200, R$203 pela peça com o frete. Troquei aqui o sensor da marcha lenta, né? O motor da marcha lenta. Troquei o sensor de posição da borboleta. Troquei o regulador de combustível. Eu cheguei a comprar uma bomba de combustível, mas não fazia sentido eu trocar. A partir do momento que eu troquei a mangueira, o problema cessou. Então o problema não era a bomba de combustível, era a mangueira, tá? Então troquei ela, troquei filtro de combustível. Assim, como é um carro antigo, é água desmineralizada, tá? Não tem... se eu não me engano, eu coloquei uma garrafa de aditivo ou algo assim, e é isso. Fiz o oil catch aqui para pegar os vapor de óleo. Eu tenho aqui as duas correias de acessórios. A correia dentada, vocês lembram que eu comprei ela, fiz um short falando que achei a peça nova de estoque antigo e tal. Mas ela tem um problemão enorme naquela peça lá. A correia que veio para mim, ela veio ressecada. Ela é uma peça bem velha. Aí, assim, essa peça que está aqui está em condições. Não vou trocar, tá? Simplesmente devolvi e não vou trocar. Vamos ver o que mais que foi feito. Foi instalado bieletas, tá? Coloquei as bieletas dos dois lados. Foi trocado as buchas. Os freios não precisei mexer, tá? Troquei terminal de direção, troquei pivô também, tá? Eles são novos. Daqui a pouco eu mostro melhor para vocês. Fizemos o polimento inteiro do carro, tá? A descontaminação dos vidros, que foi o processo menos eficaz do carro até agora. Nessa altura vamos ter feito a adesivação do teto. Tem a câmera de ré aqui que foi instalada também, tá? Expliquei o procedimento de fazer transferência de carro sem despachante aqui no Paraná. Ficou legal, deu uma salvada boa aqui. Aí eu troquei o rádio, mas eu vou devolver o rádio que era dele para vender o carro. Problemas relacionados a câmbio. Eu fui lá na Exclusive Garage do meu amigo Rafael. E ele é especializado em câmbios. Deu uma baita dica lá, uma baita ajuda. Falou que não tem necessidade de mexer nesse câmbio, que ele tem o desgaste natural dele.
mas que mexer nele, fazer um flush completo para trocar o fluido é besteira, porque corre muito risco dele não funcionar direito depois. Nesse caso, nessa situação, a sujeira acaba sendo mais benéfica do que atrapalhando. Então, tá certo. Agora, para encerrar, aí também fizemos essa troca de óleo. E o filtro, vocês lembram, né? O filtro estava limpo, eu não troquei. Então, não faça isso. Mas como não era necessário trocar naquele momento, eu não troquei. Então, diante de todo esse relatório do que foi feito e a higienização inteira ali de dentro, né, cara? Que também, videozinho show, cara. Clica aqui, ó. É satisfatório de ver aquilo. E agora, a partir do momento que eu colocar o MAF aqui, eu acredito que zerou. Tá certo? Então, vou montar aqui o coxim e eu mostro montado para vocês. Aí sim, né? Montadinho. Mas com ajuda, tá? Se você vai fazer esse tipo de coisa em casa, é muito importante que você tenha um macaquinho garrafa desse pequenininho aqui. Ele, sabe, esse macaco aqui é bem antigo. Como vocês podem ver, ele tá abandonadão, tá? Eu não cuido muito dele. Mas quando ele tem que dar suporte para erguer um pouquinho o motor ou o câmbio, ele é muito bom. Então, assim, você não força esses parafusos para entrar. Você tem que colocar eles com a mão, porque se você espanar o lugar onde fica a rosca do parafuso ali, você tá fudido. Não esqueça que o serviço é caro, mas consertar um problema do serviço é 2 vezes mais caro. Então, além de ter um macaco para erguer o carro com um suporte para o carro não cair em cima de mim, eu ainda precisei de mais um macaco aqui para me ajudar a levantar aqui o motor e câmbio para encaixar certo o coxim. Mas ó, agora tem um coxim novinho aqui. Vamos ligar o carro lá, ver se ele treme menos agora. Nossa, chegou a embaçar meu óculos, é tão quente que tá aqui dentro. Tá, então a oscilação que eu mostrei pra vocês continua. Mas olha, a trepidação ficou bem melhor. Vamos pôr uma marcha aqui, ó. Pus no D. Ah, ele treme bem ainda. Treme bem. Não dá pra gente querer um milagre absurdo. Então tá certo. Então agora só falta a última coisa. Então ouvindo esse barulho seco. Então tem mais uma coisa pra fazer ainda. Não era só o coxim. Isso aí deve ser o coxim do amortecedor ou o amortecedor que foi embora já. Então, né? Às vezes aparece mais coisa, mas isso aí tava estragado também, como eu pude muito bem mostrar pra vocês, né? Que tava rachado em 2. Então tá bom. Então vamos voltar embora pra ver o que mais que tem que trocar. Então, olha, nitidamente o barulho vem dessa roda aqui. Então alguma coisa que não é bucha, pivô, nem bucha, nem terminal de direção, tá estragado. Então o que que sobra? Amortecedor e o coxinha ali do amortecedor. Complicado, né? Ó, ele não tem folga, chacoalha o carro e não chacoalha ele. Tem a folguinha da homocinética mesmo, que é normal. Mas que bosta, né, cara? Tô com preguiça de tirar o amortecedor do carro. Então hoje eu não vou tirar, tá? Talvez eu tire nesse vídeo mesmo, mas vocês vão ver na sequência. Hoje é feriado, dia 1º de maio. Pra mim chega de mexer com o carro. Olha lá quem chegou. Chegou o sensor de massa de ar do Mazda, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai montar para ver se resolve o problema. E esse carinha ali, ó, que é o sensor em si. O resto é a carcaça e a parte plástica. Tomara que funcione. Então, beleza, ó. Esse é o cara que a gente vai trocar. E para soltar ele,
Eu preciso soltar essa abraçadeira aqui, tá? Eu tenho que soltar a tampa da caixa. Preciso soltar esse conector. E é isso, tá? Então eu vou soltar ele ali porque o conector dele já tá solto aqui, ó. Como eu já falei pra vocês, não fazia diferença nenhuma tá ligado. Deixei desligado. Pelo menos o carro tava constantemente sem o sinal, né? Não corria risco dele receber o sinal, perder o sinal. Receber e perder. Então, vamos soltar ele aí pra trocar e pôr o novo. Depois de soltar lá, tem esses 4 parafusos aqui, ó. Todos eles tamanho 10. Então, tem que soltar os 4 para colocar o sensor novo no lugar desse sensor antigo. Vamos comparar os dois então, ó. Esse aqui é o antigo. O antigo tem aqueles 2 sensorizinhos ali, ó. Eu imagino que sejam 2 termistor, tá? Termistor é o nome do dispositivo eletrônico que ele reage à quantidade de ar, tá? E aí o novo também tem 2 lá, ó. Eles têm um formatinho diferente, mas eu acredito que a leitura seja a mesma, porque as duas peças são muito parecidas. Então, tomara que uma case no lugar da outra lá e dê tudo certo. Se você está se perguntando por que eu não tirei esse cara e coloquei esse cara, por isso, esse cara aqui é maior do que esse aqui, tá? Então, vamos colocar ele inteiro lá. Tomara que dê certo, cara, porque eu comprei sendo pro carro. Então, fica na torcida aí. Peça nova no lugar, tá? Apertado até ficar firme, não tem por que eu fazer sair sangue daqui. Ó, montadinho, distribuído. Agora eu quero que você deixe nos comentários. Será que acabou? Acabar não acabou, né? Porque a gente vai trocar um amortecedor aqui. Um par de amortecedor, tá? Eu vou ver o que... Eu vou tentar descobrir. Não ia ter mais um vídeo do carro, né? Mas vai ter mais um vídeo comigo desmontando a suspensão. Mas a parte do motor, será que resolveu? Vou montar lá e vamos testar. Então, tá montado. Agora, assim, eu não liguei esse carro aqui nos últimos 2 dias. Vamos ligar? Bom, agora eu preciso esperar um pouquinho aqui para ver o que ele vai fazer, né? Talvez eu tô com a lenta muito baixa, talvez não. Mas vamos ver o que vai acontecer. Para mim ainda é um mistério. Eu já conto para vocês. Parece que o problema principal está resolvido. Então vamos lá dar uma volta. Então vamos lá, ó. Vendo que ele dá umas osciladas muito violentas no velocímetro, no contagiro aí. Então essas osciladas violentas no contagiro, elas estavam bem pior. E para variar, eu não terminei de arrumar o problema do carro porque tem algo mais, tá? Eu acho que tem algum injetor que tá meio entupido aí, sei lá, ou gasolina ruim ou alguma coisa assim, porque ele tá estabilizado de novo. E ele tá fazendo exatamente a mesma coisa que faz em tudo quanto é vídeo, cara. A gente vai, resolve o problema e aí ele surge com um problema novo. Olha, agora tá apagando no meio da rua de novo. Então, ele apagou no meio da rua de novo, cara. Não resolveu o problema. Puta que pariu, hein, cara. Mas e aí? E agora?
Agora o que pode querer dizer é que a entrada ali na central do MAF pode estar fodida, cara. Porque se não faz a menor diferença eu deixar ele ligado ou desligado, talvez ele não tá morto o sensor lá. Talvez ele tá morto a conexão na central. E ó, tá horrível de usar o carro. Horrível, horrível, horrível. Então, a história do sushi que tava acabando acabou de virar mais um capítulo. Olha isso, ele tá horrível, cara. Tá cabeceando. Nossa, tá uma merda. Tá bom. Então tá. Então com essa porcaria oscilando como se eu não tivesse trocado peça, cara, eu vou encerrar esse vídeo aqui hoje, tá? Provavelmente, é assim, vocês vão ver esse vídeo muito pra frente, mas ó, hoje é dia 9 de maio. Provavelmente no dia que for lançado esse vídeo aqui eu já resolvi o problema. Mas, cara, que baile que eu tô tomando aqui, vocês não estão entendendo. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. É bastante coisa que foi trocada, cara. E eu ainda vou precisar arrumar a suspensão dele. Eu vou tirar os injetores dele e levar pra fazer uma limpeza. Não vou mostrar isso, cara. Não quero fazer mais um vídeo desmontando esse motor aí. Mas ele já tá funcionando melhor do que era quando eu comprei, vocês acreditem ou não. Só que ele ficou muito bom e agora ele ficou ruim, então pode ser que tenha algum injetor entupido, sei lá. Vou levar uma limpeza. Vai me custar uma graninha aí, mas mal não vai fazer. Tá certo? Olha aí o que acontece, ó. Toda vez que dá carga no motor, ele faz isso. É foda, né, cara? Mas tá bom. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Aliás, até mais coisa nenhuma. Tem uma coisa que você... Enfim. Vocês não fazem ideia do fedor que tá aqui, cara. Então, eu acho que eu tô mais ou menos certo. Ou eu abasteci num posto bichado, ou então ele tá com um injetor falhando mesmo, porque algum cilindro não tá queimando. Então é isso aí. Agora sim, vamos pro próximo vídeo.